E galera, novas atualizações sobre a data de lançamento do GTA 6. O jornalista do portal Inside Game comenta a matéria da revista Kotaku sobre o adiamento do lançamento do GTA 6 para 2026 e garante que a notícia é uma fake news. E além disso, o jornalista Jason Schreier do portal Bloomberg também comentou sobre o assunto. Dá uma olhada. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez e galera, recentemente eu trouxe aqui no canal um vídeo comentando a respeito de uma matéria da Kotaku que garantiu que o desenvolvimento do GTA 6 estava em atraso, o que poderia causar um adiamento no lançamento do GTA 6 pro ano de 2026. Porém, após a repercussão dessa matéria, o jornalista Mike Stroll do portal Inside Game fez um post desmascarando a matéria da Kotaku, revelando que aquelas informações eram ultrapassadas e na verdade a matéria não passava de uma fake news. E o próprio jornalista Jason Schreier também comentou sobre o assunto no portal Bloomberg, informando os reais estágios de desenvolvimento do game na atualidade, indicando que o desenvolvimento do jogo pode estar em situação caótica, mas que não foge dos planos iniciais da Rockstar Games. E após isso, a própria Kotaku teve que se pronunciar em cima dessa informação, apurando com mais precisão os fatos. Mas aí, tá curioso pra compreender todas essas novidades? Então fica ligado aqui no vídeo de hoje que eu vou estar explicando tudinho pra vocês. Mas antes, não vacila, chega deixando um like pesado pra fortalecer e já clica aqui embaixo no botão inscreva-se, que é de graça, ativa o sininho com todas as notificações para não perder os nossos novos vídeos de GTA 6 e muito mais. E bom, rapaziada, nessa última semana o portal Kotaku publicou uma notícia que sem dúvidas mobilizou toda a comunidade de fãs da Rockstar Games. Isso porque eles anunciaram que o desenvolvimento do GTA 6 estaria atrasado e que o motivo da Rockstar Games ter convidado os funcionários a voltarem às suas atividades de forma presencial foi para evitar um adiamento no lançamento do game que ocorreria em 2025. E na matéria, Kotaku afirma que, segundo fontes internas da Rockstar Games, o jogo estaria tão atrasado que não seria mais possível lançá-lo em 2025 como foi anunciado pelo estúdio no trailer oficial do game. Sendo assim, o calendário mais provável de lançamento seria pro ano de 2026. E bom, eu trouxe um vídeo mais detalhado comentando a respeito desse assunto. Se você não conferiu ainda, clica no card aqui em cima, também vou estar deixando o link na descrição. Vai lá e confere toda a informação na íntegra. Porém, essa semana tivemos atualização do caso. Isso porque o jornalista Mike Stroll do portal Inside Game fez alguns posts no seu perfil do Twitter, indicando que a matéria da revista Kotaku era tendenciosa e que as informações que estavam ali eram falsas. Ele ainda revelou que teria entrado em contato com algumas fontes ligadas à Rockstar Games e que todos haviam confirmado que o calendário de desenvolvimento do jogo estava em dia. E qualquer sugestão de atraso no desenvolvimento do jogo seria pura especulação. E bom, rapaziada, pra quem não tá ligado, o Mike Stroll é um jornalista de game que já tem bastante tempo de atividade dentro do cenário. E além disso, ele escreve atualmente pro portal Inside Game, que é o mesmo portal onde o jornalista Tom Henderson também faz as suas publicações. E ele também possui o seu próprio estúdio de desenvolvimento, que é o Mike Stroll Studios. Inclusive, ele tá realizando diversos serviços relacionados à área de website, aplicativos e muito mais. Então, praticamente, segundo o Mike Stroll, basicamente a revista Kotaku estava recozinhando uma notícia antiga, né? Então, eles não estavam trazendo nenhuma novidade, estavam se aproveitando apenas do título GTA 6 ou da notícia tendenciosa para trazer cada vez mais clique pro site, o que é algo totalmente lamentável, né, rapaziada? Há bastante tempo o Kotaku sempre existiu e publicou informações de credibilidade, até mesmo atreladas à Rockstar Games, inclusive com grande participação do jornalista Jason Schreier, que sempre esteve à frente dessas postagens, mas pelo visto, desde que ele foi pro portal Bloomberg, a qualidade decaiu bastante do Kotaku, a ponto dos caras ficarem aí recozinhando matéria do GTA 6. Isso aí acontece bastante, rapaziada. Muitos portais grandes de notícias de game realizam essa prática, né, pra se manterem ali na trend e pra continuar também sempre em evidências ali no Google News ou no Google Trends. Porém, os caras foram a fundo nessa notícia, né, e o Mike Stroll conseguiu desmentir essa matéria publicada pela revista Kotaku, o que tomou tanta repercussão que dentro do Twitter, né, da ferramenta do X, eles conseguem analisar as notícias que são compartilhadas e notificar se é fake news ou não. E agora, quando você vai na matéria da Kotaku, tá sinalizado ali que é uma fake news e que a Kotaku apenas estava recozinhando uma matéria antiga com a informação desatualizada. E bom, por falar no jornalista Jason Schreier, ele também comentou a respeito do assunto no portal Bloomberg, dando uma visão mais sóbria sobre o assunto, inclusive trazendo informações privilegiadas de dentro da própria Rockstar Games sobre como estaria o desenvolvimento do jogo. Segundo informações do Jason, de fato o desenvolvimento do GTA 6 está atrasado e pode ocorrer ainda mais atrasos na visão dele, porém não é uma situação tão drástica quanto foi retratado pelo portal Kotaku. Na visão do Jason, todos os jogos estão sempre atrasados no seu desenvolvimento, e o risco de atraso é sempre eminente, ainda mais quando os projetos são tão ambiciosos quanto esse próximo título da franquia GTA. E ele ainda complementou dizendo o seguinte: no verão passado perguntei a alguém da Rockstar como estavam as coisas, e eles responderam com a palavra caos. Essa semana perguntei a outras pessoas da empresa o que elas achavam do boato, e a maioria das pessoas encolheu os ombros.
ombros. É claro que o desenvolvimento do próximo GTA está ficando atrasado. Sempre acontece. E segundo ele, esse atraso pode ser ainda maior após a Rockstar Games ter convidado seus funcionários a voltarem a trabalhar de forma presencial, agora a partir do mês de abril, por essa situação ter abalado a moral de alguns funcionários. O que fez com que alguns funcionários ficassem insatisfeitos com a escolha da Rockstar Games, que trabalhava com um sistema de home office até o início da pandemia, e agora, quase 4 anos depois, iniciou esse processo de retorno dos funcionários para o estúdio de forma presencial, muito mais por questões de segurança e produtividade. Ele ainda comentou sobre algumas falas da nova diretora da Rockstar Games, a Jennifer Kolb, que comentou a respeito dessa nova política da Rockstar Games de retorno ao trabalho dos funcionários de forma presencial. Segundo ela, a mudança na estratégia da Rockstar Games foi feita para preservar a segurança e produtividade do projeto, colocando ênfase que os funcionários da Rockstar Games não terão mais acesso ao desenvolvimento do GTA 6 de forma remota. Eles tinham acesso a um sistema que eles conseguiam trabalhar a partir de casa e seguirem no desenvolvimento do jogo, porém agora a partir de abril esse sistema não vai estar mais disponível, ou seja, eles só vão poder acessar o desenvolvimento do jogo estando dentro dos estúdios da Rockstar Games, como uma forma de preservar a segurança do jogo. Ele ainda comenta que o processo de desenvolvimento de um jogo como o GTA 6, que é muito ambicioso, acaba sendo um processo complicado e imprevisível, e que nem a própria Rockstar Games pode garantir que o jogo vai sair em cerca de 20 meses, mas que por enquanto não há nenhum indício que essa data de lançamento seja alterada, mas é claro que com o tempo e os desafios do desenvolvimento, atrasos podem sim existir. E após a grande repercussão negativa, o portal Kotaku fez uma atualização agora no dia 26 de março, indicando que as informações que eles trouxeram estavam desatualizadas e que a data-alvo de lançamento do GTA 6 agora está firmemente estabelecida para o outono de 2025, ou seja, entre setembro e novembro de 2025. Rapaziada, coisa pesada aí, né? Vocês estão vendo aí que tá uma disputa para ver quem que tem mais credibilidade no cenário do jornalismo dos games, ainda mais relacionado ao GTA 6, né? Informações relacionadas ao GTA 6. Como eu já falei para vocês, quanto mais se aproxima do lançamento do game, mais portais de notícia, mais jornalistas vão passar a comentar sobre o assunto, porque é algo que repercute bastante, né? Vocês veem que sempre quando um grande portal de notícia ou uma grande personalidade comenta a respeito do jogo, acaba repercutindo de uma maneira desenfreada, o que é muito tenso a ponto que grandes portais como a Kotaku, que já tem bastante renome, já tem credibilidade e já são bem conhecidas, né? Já é um portal bem difundido dentro da comunidade, tem que se aproveitar desse tipo de coisa para conseguir ganhar cada vez mais acessos, o que eles não precisam de fato, né? Só acaba prejudicando ainda mais a imagem e a credibilidade do portal. Porém, hoje em dia, né, rapaziada, com o recurso da internet, a informação chega muito mais rápido, a ponto de matérias tendenciosas conseguirem ser desmistificadas ou desmentidas em questão de minutos, né, de segundos. Então, com certeza, hoje em dia a gente consegue apurar muito mais essas informações. Então, aí tá reparada essa notícia da Kotaku pra vocês. Simplesmente os caras especularam o que quiseram sem ter nenhuma base de fato ali de informação, tá, rapaziada? E realmente tava muito estranho, né, essa notícia, né? Eu até comentei lá no meu vídeo, eu dei a minha opinião pra vocês, como eu falei, né, eu achava que o jogo não iria atrasar pra 2026. Era muito pouco provável que isso acontecesse, né? Não é impossível, mas pouco provável, ainda mais levando em consideração o fato da Rockstar Games já ter anunciado de forma oficial lá no trailer que o jogo chega em 2025. O próprio Strauss Zelnick, que é o CEO da Take-Two, dona da Rockstar, sempre fica batendo nessa tecla nas últimas reuniões de acionistas que o jogo vai estar saindo em 2025, talvez ali no início do ano. Então eu achei bem estranha essa notícia, mas claro que a gente tá sempre registrando tudo aqui pra vocês terem um acompanhamento em tempo real do que tá acontecendo na cena. E além disso, rapaziada, houveram mais comentários a respeito da Rockstar Games estar trazendo seus funcionários para trabalharem presencialmente nos estúdios, né? O que tá acontecendo agora no início do mês de abril, onde vai estar iniciando a fase final de desenvolvimento do GTA 6. E o ex-funcionário da Rockstar Games, o Bay Formage, que eu já comentei sobre ele aqui no canal, fez algumas postagens lá no perfil do seu Twitter a respeito da opinião dele da Rockstar Games estar trazendo os funcionários de volta e também dessa polêmica que tá surgindo aí em volta dos funcionários não quererem voltar a trabalhar de forma presencial nos estúdios, ainda mais de estar rolando um protesto ali entre alguns funcionários para que isso não aconteça. Sobre o assunto, o Bay publicou o seguinte no seu Twitter: é óbvio que alguns desenvolvedores preferem trabalhar em casa, sem deslocamento, horas flexíveis, menos distrações no escritório. Essas são algumas razões pelas quais as empresas não querem que isso aconteça. Sem comunicação frequente todos os dias, é fácil para as pessoas ficarem fora de sincronia com o projeto. As pessoas acabam fazendo coisas que não são obrigatórias
aleatórias ou não combinam com o que já existe. E-mail, folga ou Zoom não substituem conversa cara a cara, especialmente se você não conhece a pessoa. É muito difícil quantificar o trabalho. Alguns programadores produzem muitos códigos, outros correm por aí corrigindo bugs de outras pessoas. Esse último tem muito menos check-ins, mas é igualmente útil. As empresas preferem pessoas no escritório, onde pelo menos sabem que as pessoas estão trabalhando. Fazer jogos é um processo criativo e só acontece quando as pessoas estão ativamente envolvidas. Mas será que a luta pelo poder entre desenvolvedoras, essa será uma luta pelo poder entre desenvolvedores e empregadores? Meu palpite é que os empregadores vão ganhar esta, principalmente com todas as demissões atualmente. E ele também comentou um pouco sobre a sua experiência trabalhando na Rockstar Games, que rolou desde 95 até o ano de 2009, atuando em projetos como GTA 3, Vice City, GTA San Andreas, GTA 4, Red Dead Redemption, entre vários outros. Sobre o assunto, ele publicou o seguinte: quando mudamos de escritório na Rockstar North, planejamos os assentos para minimizar as linhas de comunicação. Sentimos que os designers de níveis tinham que se comunicar com os programadores e também com os artistas, então eles acabaram no meio. Alguns trabalhos são mais fáceis de medir, ou seja, para os artistas você pode observar um número de modelos produzidos. Para os programadores é muito difícil de fazer. Em uma semana você pode escrever 2.000 linhas de código ou fazer algo rodar mais rápido apenas fazendo 2 alterações. Como você mede? Ou seja, rapaziada, basicamente ele deu ali a visão dele de quem já trabalhou na cena, principalmente junto à Rockstar Games, e entende mais ou menos qual que é o método de trabalho deles, né? Até porque o cara já enfrentou diversos projetos gigantescos e sabe muito bem como é que a empresa trabalha, ainda mais nesses momentos de crise, né? Quando o desenvolvimento de um jogo tá atrasado e ele tá prestes a ser lançado. Lembrando que o cara trabalhou na antiga Rockstar Games, que tem bastante polêmicas ao redor desse assunto relacionadas a questões de crunch, né? De que a empresa explorava os desenvolvedores além do horário para entregar esses grandes projetos. E bom, apesar de tudo isso, ele é um cara que ainda prefere que a Rockstar Games traga os funcionários para trabalhar de forma presencial, né? Pelo que ele pôde comentar ali, a maneira como a Rockstar Games desenvolve até mesmo o layout dos escritórios é justamente para otimizar todo esse trabalho de desenvolvimento. Você viu ali que ele comentou a respeito dos programadores, dos designers e dos artistas estarem juntos no mesmo núcleo, trabalhando lado a lado para otimizar essa comunicação, algo que relacionado aos programadores já é muito mais difícil, algo que foi feito visando ajudar ali o processo de programação do jogo, que é algo muito mais complexo, né? Como ele falou ali, é muito fácil você quantificar o trabalho de um modelador, de um designer, porque o cara vai trabalhar em um determinado número de peças e vai ter uma entrega. Já na área da programação, às vezes o cara pode ficar escrevendo 2.000 linhas de código ou simplesmente fazer uma pequena alteração que leva bastante tempo pro cara chegar até aquela conclusão e que vai otimizar o trabalho do desenvolvimento. Então, às vezes o cara tá fazendo uma coisa que na prática é mais simples, mas efetivamente acaba tornando o trabalho mais dinâmico, né? Acaba otimizando o trabalho de todo mundo no final das contas. Então, é algo muito complexo, rapaziada. E exige, ainda mais um jogo como o GTA 6, exige que os padrões estejam no mais alto nível possível e que realmente todo o desenvolvimento esteja afinado. Então, segundo o Obey Vermage, ex-funcionário da Rockstar Games, essa é uma decisão muito sábia que a Rockstar Games está fazendo e que provavelmente, né, quem vai sair levando a melhor nessa é a Rockstar. Mas aí, o que vocês acharam dessas novidades? Esclarecida então aí essa fake news da Kotaku, e o que vocês acharam da opinião do Obey Vermage sobre o retorno dos funcionários de forma presencial para a finalização do GTA 6? Comenta aqui embaixo sua opinião, que ela é muito mais do que importante, e vamos trocar uma ideia sobre isso aí. E se gostou do conteúdo desse vídeo, já sabe, deixa o like ao pesado para fortalecer, que além de apoiar o nosso trabalho, você mostra pro YouTube que tá interagindo com o canal, assim sempre que tiver vídeo novo, o YouTube vai estar te notificando aí. Outra maneira de não perder os nossos vídeos é clicando aqui embaixo no botão inscreva-se. Galera, mais de 40% do público que acompanha o canal não é inscrito ainda. Já clica aí que é de graça, ativa o sininho com todas as notificações para não perder os nossos novos vídeos de GTA 6 e muito mais. Só lembrando que os membros do nosso canal veem os vídeos antes de todo mundo. Tem seu nome passando na tela, acesso a GIFs, figurinhas exclusivas e muito mais. Quer garantir todos esses benefícios? Clica aqui embaixo no botão Seja Membro e vem fazer parte da Máfia Gameplay você também. Ou então clicando aí no botão Super Thanks, a partir de R$1, além de apoiar o nosso trabalho, você deixa sua mensagem personalizada para todo mundo ver. E galera, nos siga nas nossas redes sociais, eu posto todas as novidades em primeira mão lá pra vocês, e vocês também podem mandar sugestões de vídeos novos, assim como esse aqui. E não fica por aí não, escolha um desses vídeos do canal Gameplay, que aqui só tem vídeo pra vocês, e continue nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!